Eu sou a Caixa Veritas Green. A beleza encontra o futuro na tradição. O pote de Amrita repousava no centro do salão arruinado, cercado por ecos de devoção e traição. Vishu, ainda menos deus do que guerreiro, sentia a gravidade do momento. Ali, entre deuses e demônios, decidiria-se o futuro de mundos. Não havia glória, nem relâmpago de majestade. Apenas o peso de um erro prestes a se consumar. Quando a carne de Moini cortou o silêncio, a atmosfera mudou. Vishu rasgou a própria essência, costurando-se de dentro para fora, virando mulher com brutalidade, não mistério. Cada parte do novo corpo reclamava seu preço, as articulações vibrando de dor, o ar preso no peito, o sari colando-se grudado à pele recém-nascida, a joia cruel apertando o nariz. A metamorfose não concedia fugas, apenas fome. Fome de sobreviver, de vencer, de enganar. No templo devastado, deuses espreitavam com olhos de loucura, demônios afiavam risadas e adagas. Dos destroços, a rainha das sombras se destacava, Shurpanasha, irreverente, perigosa e cansada de esperanças vãs. Ela era guerra em repouso, uma promessa de desastre. Moini a encarou, sentindo o fel e o medo misturando-se na boca. Shurpanasha virou a adaga nos dedos, voz cortando o espaço entre as duas. Você fede a mentira. Não esconda de mim o sal do truque, nem a sede de poder. Reconheço fome quando vejo. A mão de Moini foi mais rápida que qualquer explicação. Agarrou o pulso adversário, dedos cravando como garras. O choque entre as duas emanou energia tão densa quanto o cheiro de sangue e ozônio impregnando o ambiente. Não havia discursos ensaiados, nem promessas de paz celestial, apenas o toque áspero do desejo de vitória, de dominação, de ser mais. Shurpanasha sorriu, exibindo dentes que já rasgaram Deus e homem. Está certa disso, Moini? Neste lugar, o sal da ilusão pode virar areia entre os dedos. Por um momento que se alongou, o mundo parou. Os deuses esquecidos, os demônios predadores, todos à espera do desenlace. Moini aproximou o rosto da rainha e, em um sussurro que misturava ameaça e promessa, declamou: nem todo barro é pó. Às vezes, é larva viva esperando a hora de queimar. A mentira é a única coisa que vai manter sua cabeça no pescoço amanhã, Moini sussurrou, a voz rouca, falhando nos tons agudos que Vishu ainda não tinha dominado completamente. Era um aviso e uma provocação, tudo ao mesmo tempo. Em frente à deusa, Shurpanasha segurava uma adaga como se fosse um talismã, mas a dúvida oscilava no olhar da rainha. O salão, abandonado por todos, transformava-se num palco onde só existiam as duas, entre sombras e promessas. Moini reduziu a distância entre elas, os olhos brilhando com uma confiança que era ao mesmo tempo real e teatral. Agora, você quer o néctar ou quer ver o que eu posso fazer com essa sua faca e essa sua arrogância? O desejo, em vez de suavizar, endurecia o clima, transformando cada gesto numa declaração de interesses ocultos. A tensão entre as duas não era um balé coreografado. Era um jogo de poder onde o desejo era uma ferramenta de subversão. Shurpanasha largou a adaga. O som do osso batendo na pedra ecoou pelo salão vazio. Não foi submissão. Foi uma curiosidade mórbida. Suas mãos, calejadas e impiedosas, subiram pelos braços de Moini, apertando a carne nova, procurando a falha na costura do deus. Ela encontrou apenas calor escaldante e uma batida de coração acelerada demais para ser um truque de mágica. Moini empurrou a rainha contra a pedra fria da coluna. O contraste era uma agressão visual, a seda esmeralda contra o couro velho de Shurpanasha. O primeiro beijo teve gosto de ferro e urgência. Não houve delicadeza, houve uma disputa por oxigênio e território. Ali, o plano original de Vishu começou a vazar por todos os lados. Moini, o avatar criado para ser um objeto de distração, descobriu que o prazer não era apenas um script para enganar demônios. Era um curto-circuito no sistema operacional do universo.
Enquanto seus lábios se moviam com uma fome que ignorava os séculos de castidade de Vishu, a mão de Shurpanasha desceu pela cintura de Moini, puxando o tecido do sari com uma força que quase rasgou a seda. O que você é? Shurpanasha arquejou contra o pescoço da deusa, os dentes roçando a pele dourada. O que você quiser que eu seja, respondeu Moini, as unhas cravando-se nas costas da rainha. Desde que você guarde o silêncio enquanto eu enveneno a mente dos seus irmãos. O plano era simples, Moini deveria dançar, seduzir os Asuras e levar o Amrita de volta para os deuses. Mas enquanto ela sentia o corpo de Shurpanasha pressionado contra o seu, a lealdade de Moini mudou de eixo. Por que devolver a imortalidade a deuses arrogantes e covardes quando ela poderia reinar no caos com alguém que não temia a escuridão? A noite descia espessa sobre as pedras frias do templo antigo, agora arruinado pela fúria da guerra. O cheiro do incenso misturava-se ao odor de terra revirada, ecos de orações antigas ainda sussurravam nas paredes estilhaçadas. Era nesse cenário que Moini, a mais bela encarnação de Vishu, deslizava os dedos pela pele marcada de Shurpanasha. A deusa e a renegada eram figuras solitárias puxadas por gravidades contrárias, orbitando-se numa dança perigosa. O toque de Moini avançava sem pressa, como se buscasse decifrar mistérios costurados entre cicatrizes. Shurpanasha mantinha os olhos arregalados, não em medo, mas em assombro. Constatar que podia ser desejada, até ali, onde tudo havia sido outrora negado, era uma sensação que quase doía. Mas a entrega encontrou seu limite abruptamente quando um ruído cortou o silêncio. O som de uma sandália, pedra raspando o couro, ecoou no átrio. Moini parou, presa entre o impulso e o alerta. Shurpanasha moveu a mão, buscando instintivamente a adaga de osso esquecida ao lado de uma oferenda partida. A luz pálida da lua derramava-se pela entrada lateral, recortando a silhueta de Rahu. Era impossível ser indiferente à sua presença, a atmosfera oscilou entre desejo e ameaça, magia e cálculo. Ele olhou com desprezo para o altar, para o pote de barro, para aquelas duas figuras aninhadas, deusas, rainhas, ou apenas sobreviventes pela metade. Rahu inclinou levemente a cabeça, sorrindo sem humor aproximou-se, o som de seus passos implacáveis. A farsa é bela, Vishu, ele cuspiu, fixando Moini com desdém. Mas prefiro a crueldade nua à ilusão dourada. O que fará quando eu revelar a verdade aos meus irmãos? Como responderá à promessa de redenção que está apodrecendo ao seu toque? Moini apenas piscou. O suor escorreu, quase imperceptível, por sua têmpora. Ela ergueu o queixo, o olhar agora desprovido de sedução. Era o olhar de quem via mundos serem destruídos e refeitos como argila. Curta o vídeo e se inscreva no canal Orbis Fantasia para não perder nenhuma jornada. Juntos, expandimos esse universo.